E aí, pessoal? Preparados para mais um Deep Dive? Bora lá. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que tá dando o que falar, né? Inteligência artificial generativa, a tal da GenAI, e como ela vai impactar o futuro do trabalho. É isso aí. A gente separou um monte de pesquisas, artigos, e o que a gente viu, um futuro totalmente moldado por essa tecnologia. Pois é. Dá até para ficar um pouco assustado, mas também super empolgado com as possibilidades, né? Tem potencial para avanços inacreditáveis, mas claro, como tudo na vida, também tem seus desafios. Com certeza. E para começar com boom, já viu essa? A GenAI tem tudo para dar um super boost no PIB global, adicionando trilhões de dólares na economia mundial. A Goldman Sachs estima um aumento de 7% no PIB global. 7%, Isso mesmo. que equivale a tipo 7 trilhões de dólares nos próximos 10 anos. Caramba. E a produtividade também deve subir, algo em torno de 1,5%. É muita coisa. Tipo, imagina só, adicionaríamos uma economia do tamanho da Índia ao mundo. Seria mais ou menos por aí. Mas, me explica uma coisa, por que essa revolução da GenAI é tão diferente? A gente já viu outras tecnologias que mudaram tudo antes, né? Tipo, o computador, a internet. O que a GenAI tem de tão especial? Boa pergunta. Eu acho que o que torna a GenAI tão fascinante é justamente esse potencial de causar um impacto social positivo real. Entendi. A gente pode usar a GenAI para resolver problemas que estão aí há décadas, sabe? Sei. Tipo a desigualdade de renda. A gente sabe que nos últimos 40 anos o crescimento econômico global se descolou do bem-estar social. É verdade. A GenAI pode ser a chave para mudar isso. Então a GenAI pode ser tipo um reset para um futuro mais justo. Exatamente. E essa é a beleza da abordagem centrada no ser humano para a GenAI. A gente usa a tecnologia para melhorar a vida de todos, não só de uns poucos privilegiados. Show. E os empregos? O que vai acontecer com a gente? As previsões indicam que as economias mais focadas em serviços e conhecimento podem ter até 60% dos seus empregos impactados pela GenAI. 60%. Nossa. Já as economias mais baseadas em trabalhos manuais, a porcentagem é menor, algo entre 25% a 40%. Mas o que significa impactados nesse contexto? A GenAI vai substituir todas essas pessoas por robôs. Calma, não é bem por aí. A GenAI vai impactar o trabalho de duas maneiras. Uma é a automação, que é quando a máquina realmente substitui o trabalho humano. Tipo o caixa do supermercado. Isso. E a outra é a ampliação, que é quando a gente usa a tecnologia para melhorar o trabalho que já existe. Tipo um médico usando o IA para fazer um diagnóstico mais preciso. Perfeito. A GenAI vai atuar nas duas frentes. Mas como a gente sabe quais trabalhos serão automatizados e quais serão ampliados? Tem como prever? Olha, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, criou um framework bem interessante que classifica os trabalhos em 3 categorias. Tá. Trabalhos de alta exposição e alta complementaridade, que a gente chama de EHC, alta exposição e baixa complementaridade, o EEC, e baixa exposição, o EEL. Os ASTA, geralmente cargos que exigem mais conhecimento, tendem a ser ampliados pela GenAI, aumentando a produtividade e criando oportunidades para ganhar mais. Então, quem trabalha com conhecimento, tipo analistas, cientistas, etc., provavelmente vai ter a IE como uma super ferramenta, certo? Isso mesmo. Já os trabalhos EAC, que são mais voltados para o setor de serviços, menos remunerados e exigem menos intervenção humana, correm mais risco de serem automatizados. Tipo operador de telemarketing. Mas, por outro lado, novas oportunidades podem surgir para esses profissionais em outros setores, se eles tiverem as habilidades certas para essa transição. Faz sentido. E os LLA, os trabalhos manuais, eles estão a salvo. Os trabalhos ELE, geralmente aqueles que envolvem trabalho manual ou algum tipo de ofício, são os que têm menor risco de serem automatizados pela GenAI. Tipo, eletricista, pedreiro. Exato. Mas, ao mesmo tempo, são os que menos vão se beneficiar da tecnologia em termos de avanço econômico e profissional. A questão é que, sem políticas públicas adequadas e decisões estratégicas, é bem provável que só os profissionais em cargos HC realmente colham os frutos da GenAI. Então existe o risco da GenAI aumentar a desigualdade, beneficiando só quem já está em posições privilegiadas. Sim, esse é um risco real. As pessoas que estão em trabalhos AILC e AIO, que geralmente ganham menos, podem acabar pagando o preço da disrupção no mercado de trabalho. E aí isso é preocupante. Estudos do FMI mostram que até 2030, pessoas com menor renda provavelmente vão ter que mudar de emprego com uma frequência de 10% a 14% maior em comparação com quem tem os maiores rendimentos. Nossa. E o que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça? A chave é garantir que os benefícios da GenAI sejam distribuídos de forma justa. Certo.
Isso significa investir em educação e treinamento para preparar os trabalhadores para as novas demandas do mercado, criar políticas públicas que protejam os mais vulneráveis e garantir que a tecnologia seja usada para promover a inclusão e a justiça social. Parece que a GenAI coloca a gente diante de um desafio e tanto, né? Mas também abre portas para um futuro incrível, se a gente souber usar essa ferramenta com sabedoria. Concordo. E falando em futuro, quem você acha que vai ser mais afetado por essa disrupção? E em algum lugar que as mulheres, por exemplo, estão numa posição delicada. É verdade, as mulheres são mais que o dobro vulneráveis às mudanças no mercado de trabalho em comparação aos homens, em todas as faixas de renda. Caramba. Isso porque elas estão mais concentradas em cargos AELC, Ah, entendi. o que aumenta o risco de perderem seus empregos. Mas essa vulnerabilidade também pode ser uma oportunidade, né? Claro. Se as mulheres tiverem acesso à educação e ao treinamento certo, elas podem migrar para cargos de alta complementaridade e colher os frutos da GenAI. Sem dúvida. A educação é a chave para garantir que todos, homens e mulheres, ricos e pobres, possam se beneficiar da GenAI. E qual o papel da educação nesse cenário? A educação é fundamental para preparar a força de trabalho para o futuro. O Fórum Econômico Mundial estima que 60% dos trabalhadores vão precisar de novas habilidades até 2027. Mas só a metade tem acesso às oportunidades de qualificação necessárias. E como a gente garante que todo mundo tem acesso a essa educação que você mencionou, a gente precisa repensar os modelos educacionais, né? Com certeza. Precisamos investir em programas de educação e treinamento acessíveis, flexíveis e que estejam alinhados com as demandas do mercado de trabalho que a GenAI está criando. E além da educação, o que mais a gente pode fazer para garantir que ninguém fica para trás nessa revolução da GenAI? Bom, a gente precisa de políticas públicas que promovam a inclusão, a justiça social e a distribuição justa dos benefícios da GenAI. Governos, empresas e a sociedade civil precisam trabalhar juntos para garantir que essa tecnologia seja usada para o bem de todos. Falando em governos, o que o G20, aquele grupo das 20 maiores economias do mundo, está fazendo para liderar essa transformação de forma justa e sustentável? O G20 tem um papel crucial nesse processo. Eles representam 89% do PIB global e 80% da população mundial. É muita gente. Eles têm a oportunidade e a influência política para definir um precedente de como todos os países podem usar a GenAI para melhorar seu progresso social e econômico. Que legal. E como o G20 está se organizando para garantir que os benefícios da GenAI cheguem a todos? Eles estão focando em ações que promovem a reinvenção da sociedade, a inovação, a ação coletiva, a educação e a mensuração e monitoramento do impacto da GenAI. É um plano bem completo, né? A ideia é construir um futuro mais justo e próspero para todo mundo. Parece promissor. Mas me conta mais sobre essas ações do G20. Como eles pretendem colocar tudo isso em prática? Na próxima parte do nosso Deep Dive, a gente vai mergulhar a fundo nesse plano de ação do G20, vou te contar todos os detalhes e te mostrar como eles pretendem usar a GenAI para criar um mundo melhor. Fica ligado. Beleza. Ansioso já para saber mais. E aí, pronto para voltar para o mundo da GenAI. Na primeira parte, a gente explorou os impactos da GenAI no futuro do trabalho, as potenciais desigualdades e como o G20 pode liderar essa revolução de forma justa. É verdade, a gente viu que a GenAI tem um potencial enorme. Mas precisamos tomar cuidado para garantir que os benefícios cheguem a todos, né? Tipo, não queremos um futuro distópico com a GenAI só beneficiando uma pequena elite, né? Exatamente. E é aí que entra o Framework Jump. Kitchen. Isso com 5 ações para guiar os líderes mundiais na construção de um futuro mais justo e sustentável com GenAI. Gostei do nome Rissem. Me lembra arroz com leite e mamão. Mas falando sério, o que significa essa sigla? Que assim significa reinventar, inovar, ação coletiva, educação e mensuração e monitoramento. Interessante. Cada palavra representa uma ação crucial para garantir que a GenAI seja usada para o bem da humanidade. Legal. Qual a primeira ação? A tal da reinventar. Como é que funciona? Reinventar propõe uma mudança radical na nossa visão de mundo. É tipo redesenhar um mapa da sociedade, colocando o bem-estar de todos no centro e usando a GenAI como bússola para nos guiar. Que interessante. Mas como transformar essa ideia em algo concreto? Tipo, o que os países podem fazer na prática? O framework sugere que o G20 publique um comunicado conjunto. Um comunicado? É tipo uma declaração. Que estabeleça essa nova visão de mundo e defina o papel de cada um nesse processo. Governos, empresas, sociedade civil, todos remando para o mesmo lado. Uma declaração de intenções global para usar a GenAI a favor da humanidade, gostei. E a segunda ação, inovar como funciona. Inovar nos desafia a usar a GenAI para solucionar problemas que antes pareciam impossíveis.
A proposta é que o G20 defina de 3 a 5 moonshots. Moonshots. Que nome legal. Que seria esse? Moonshots são metas ambiciosas e desafiadoras, tipo chegar à Lua, sabe? Grandes missões que exigem colaboração, criatividade e ousadia. Tipo, erradicar a pobreza, solucionar a crise climática ou garantir acesso à educação de qualidade para todos. Exatamente. E para alcançar esses objetivos, o framework propõe a criação de task forces com especialistas de diversas áreas. Task Forces. É tipo grupos de trabalho. Ah, tá. Imagina um time com os melhores cientistas, líderes, empreendedores e ativistas do mundo, todos unidos para solucionar esses problemas. Seria épico. Mas como garantir que essa galera trabalhe em conjunto? Tipo, sem criar conflitos ou perder o foco? Aí entra a terceira ação, ação coletiva. Ela enfatiza que a transformação com a GenAI não acontece de forma isolada. A gente precisa de um esforço conjunto, reunindo diferentes atores e ecossistemas de colaboração. Então, em vez de competir, a ideia é colaborar. Tipo, uma colaboração global. Exatamente. Competir para criar as melhores soluções, mas sempre com o objetivo comum de usar a GenAI para o bem. Para isso, o framework sugere criar um comitê regulatório e legal da GenAI, Comitê? com representantes de governos, empresas, universidades e da sociedade civil. Seria tipo um conselho de GenAI da GenAI, garantindo que a força seja usada para o bem e não para o lado negro da força. É uma ótima analogia. Eles iriam identificar os desafios e as oportunidades, discutir as implicações éticas e sociais da GenAI e propor diretrizes para o seu desenvolvimento responsável. Show, show. E a quarta ação, educação, me parece crucial, né? Afinal, como as pessoas vão se beneficiar da GenAI se não souberem usar a tecnologia? Exatamente. A educação foca em preparar as pessoas para o futuro do trabalho. Certo? Com a GenAI transformando tudo em ritmo acelerado, precisamos garantir que os trabalhadores tenham acesso à educação e ao treinamento para se adaptar às novas demandas. Mas como fazer isso em escala global? Nem todos os países têm acesso à mesma qualidade de educação, né? Verdade. O framework propõe a criação de um conselho conjunto de educação, tecnologia e força de trabalho. Um conselho. Isso com representantes de ministérios da educação, indústria, setor privado e sociedade civil dos países do G20. Seria tipo um think tank global da educação para a era da GenAI. Isso mesmo. Eles iriam compartilhar as melhores práticas e lições aprendidas, ajudando a criar sistemas educacionais e de treinamento alinhados com as demandas da GenAI. Que iniciativa incrível. E para finalizar, temos a quinta ação, mensuração e monitoramento. Para que serve essa ação? Tipo, para vigiar o uso da GenAI. Em partes, sim. A mensuração e monitoramento busca acompanhar e avaliar o impacto da GenAI na sociedade e na economia. Afinal, não basta implementar novas tecnologias, a gente precisa monitorar seus efeitos e fazer os ajustes necessários para garantir que a GenAI esteja contribuindo para um futuro mais justo e sustentável. Tipo um check-up constante para garantir que a GenAI está no caminho certo. Exatamente. E para isso, o framework propõe criar um grupo de trabalho do G20 para elaborar um compêndio sobre o impacto da GenAI nas sociedades e na desigualdade. Seria como um relatório global da GenAI, mostrando como a tecnologia está impactando diferentes países, setores e grupos sociais. Perfeito. Com esses dados em mãos, os líderes mundiais poderiam tomar decisões mais informadas e eficazes, garantindo que a GenAI seja usada para promover o bem comum e não para agravar as desigualdades. Uau! O Framework Hissem parece realmente um guia completo para usar GenAI a favor da humanidade. Sem dúvida. Ele nos convida a repensar a forma como enxergamos a sociedade, o papel da tecnologia e o nosso próprio papel na construção de um futuro mais justo, sustentável e próspero para todos. E na terceira e última parte do nosso Deep Dive, a gente vai explorar os desafios e as oportunidades que nos aguardam nessa nova era tecnológica moldada pela GenAI. Não perca! E aí, pessoal? De volta para o nosso Deep Dive sobre GenAI e o futuro do trabalho. É isso aí. Nas partes anteriores, a gente viu como a GenAI pode revolucionar o mercado de trabalho. Sim. E exploramos também o Framework is Awesome, né? Um guia para usar a GenAI a favor da humanidade. A gente discutiu bastante sobre os desafios de garantir que os benefícios da GenAI cheguem a todos, para evitar um futuro distópico, né? Exatamente. Com a tecnologia só beneficiando uma pequena elite. E agora, na reta final do nosso Deep Dive, vamos explorar os desafios e as oportunidades que a gente vai encontrar nessa nova era tecnológica moldada pela GenAI. Bora lá. Parece que a GenAI é tipo uma faca de dois gumes, né? Pode ser. Por um lado, tem um potencial enorme para resolver problemas e impulsionar o progresso. Sim, sem dúvida. Mas, por outro lado, pode aumentar as desigualdades e criar novos desafios. É verdade, a GenAI não é uma solução mágica, né? É uma ferramenta poderosa que exige cuidado e planejamento para ser usada de forma ética e responsável. E qual você acha que é o principal desafio para garantir que a GenAI seja usada por bem?
Olha, eu acho que um dos maiores desafios é evitar que a GenAI amplie as desigualdades que já existem. Entendi. Imagina, por exemplo, que a automação substitua muitos trabalhos de baixa qualificação. Certo. Se a gente não tiver políticas públicas para requalificar essas pessoas e criar novas oportunidades, a desigualdade social pode aumentar ainda mais. É como se a GenAI acelerasse ainda mais o fosso entre quem tem acesso à tecnologia e quem fica para trás, né? Exato. Por isso é tão importante a gente adotar uma abordagem centrada no ser humano. A GenAI tem que ser usada para melhorar a vida das pessoas. Sim. E não para substituí-las ou aumentar as disparidades. E o que a gente pode fazer, na prática, para garantir que a GenAI seja usada de forma ética e responsável? Em primeiro lugar, a gente precisa de um debate público, amplo e transparente sobre os impactos da GenAI na sociedade. Governos, empresas, universidades, todos precisam participar dessa conversa. Tipo, uma grande assembleia global para discutir o futuro da GenAI e como a gente quer usar essa tecnologia. Isso. A gente precisa de um pacto social para garantir que a GenAI seja desenvolvida e utilizada de forma ética, transparente e justa. Faz sentido? E o que mais a gente pode fazer além desse debate público? A gente precisa investir pesado em educação e treinamento para preparar as pessoas para o futuro do trabalho na era da GenAI. As habilidades que são importantes hoje talvez não sejam tão relevantes amanhã. Então, a gente precisa se reinventar constantemente, né? Exato. Aprender coisas novas, se adaptar às mudanças e estar sempre um passo à frente. Aprender a aprender vai ser a habilidade mais valiosa no futuro. Boa. E que outras oportunidades a GenAI oferece pra gente? Olha, as oportunidades são infinitas. A GenAI pode nos ajudar a resolver problemas complexos em áreas como saúde, educação, energia, meio ambiente. É mesmo. Imagina usar a GenAI para desenvolver novos medicamentos, criar sistemas de ensino personalizados ou encontrar soluções inovadoras para combater as mudanças climáticas. Nossa, as possibilidades são infinitas. Parece que a GenAI é tipo um superpoder que a gente precisa aprender a controlar, né? Perfeito. A GenAI é uma ferramenta poderosa, mas o futuro depende das escolhas que a gente faz hoje. Se a gente usar a GenAI com sabedoria, ética e responsabilidade, a gente pode construir um futuro mais justo, sustentável e próspero para todo mundo. Que legal. E pra gente finalizar o nosso Deep Dive, queria deixar uma pergunta para você que nos acompanha até aqui. Qual o futuro que você quer construir com a GenAI? Que mundo você imagina para as próximas gerações? Reflita sobre o seu papel nessa jornada. Isso. E lembre-se, o futuro é feito de escolhas. Sim. E cada um de nós tem o poder de fazer a diferença. É isso aí. A GenAI está abrindo um novo capítulo na história da humanidade. Vamos escrever esse capítulo com sabedoria, compaixão e ousadia, construindo um futuro onde a tecnologia esteja a serviço do bem comum. É isso aí, pessoal. Esperamos que vocês tenham curtido esse mergulho no mundo da GenAI. Fiquem ligados que a gente volta em breve com mais um Deep Dive sobre temas que impactam nosso futuro. Até a próxima!